Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, ontem vimos mais uma triste página da história política recente do Brasil. Infelizmente, a Câmara dos Deputados não autorizou a ação penal contra o presidente da República, Michel Temer. Um ato triste da Câmara porque vira as costas para o povo brasileiro. Além das razões óbvias que a Câmara deveria autorizar a investigação e o seguimento do processo contra o presidente da República, lembrando que, ao autorizar, a Câmara não faria nenhum juízo prévio de condenação, apenas permitiria ao Supremo Tribunal Federal que desse andamento ao processo criminal proposto pelo Ministério Público Federal. Ao final, poderia o presidente da República ser condenado ou absolvido, mas a Câmara, num momento, repito, enfatizo, triste da sua história, resolveu mais uma vez negar a autorização para que o presidente da República fosse processado. A mesma Câmara que afastou a presidente da República, Dilma Rousseff, independente daqueles que simpatizam mais, que antipatizam ou simpatizam menos. Uma presidente da República foi afastada, acusada de ter cometido pedaladas fiscais. Talvez o cidadão comum aqui no Maranhão tenha dificuldade até de compreender que tal crime é esse, pedalada fiscal. Quer dizer que pedalada fiscal é um crime mais grave que formação de quadrilha, que associação criminosa, melhor dizendo, que obstrução da justiça. Essa tal pedalada fiscal há de ser um crime talvez hediondo, para ser mais grave que todo este arsenal aí que foi disparado contra o presidente da República. Mas, além das razões jurídicas que ensejaram a denúncia, existe uma ampla reprovação, um amplo desejo nacional manifestado nas mais diversas pesquisas, feitas, inclusive, por alguns veículos de imprensa que patrocinaram a chegada de Michel Temer ao poder, que evidenciam o quanto o país deseja ver o presidente Temer fora do Palácio do Planalto. Enquanto isso, o saco de maldade continua aberto. Na história recente, desde a redemocratização do Brasil, nunca um presidente da República tinha tido coragem de tantos atos contra a sociedade, contra os direitos historicamente conquistados a duras penas. Nem o PSDB, que inaugurou a redução do Estado brasileiro, em alguns casos com razão, em outros tantos de forma equivocada, se atreveu tanto a ir tocar lá no direito sagrado do trabalhador, revogando itens importantes da CLT, ameaçando mudar a legislação previdenciária a ponto de impedir que maranhenses cheguem à aposentadoria, porque nós temos ainda a menor expectativa de vida do país. A que preço a Câmara dos Deputados negou autorização para processar o presidente da República? A preço de favores aos ruralistas que cometeram ilícitos ambientais e agora tiveram as suas multas perdoadas. Ao preço de permitir que trabalhadores sejam escravizados e impedir que a fiscalização chegue e possa ter atitudes rápidas para resgatar os trabalhadores. A preço que custarão milhões aos brasileiros, em detrimento do sistema de saúde público, em detrimento de ações que efetivamente os brasileiros estão esperando. Nunca o Brasil, aliás, corrijo, há muito tempo, há décadas o Brasil não enfrentava uma situação como essa. Situação de retração econômica, de crise política e de falta de absoluta credibilidade do presidente da República.
253 deputados federais ontem tiraram do Brasil a possibilidade de virar essa página triste da história. Ainda bem que a população está atenta para saber reconhecer quem ficou do lado do Brasil e quem ficou contra o país apenas para proteger interesses políticos imediatos, imediatistas, com vistas às eleições do ano que vem. Cumprimento 7 dos 18 deputados federais do Maranhão, na pessoa dos deputados Rubens Pereira Júnior e do deputado Everton Rocha, estendendo aos outros, que votaram não, ou seja, votaram sim ao prosseguimento da denúncia e para que o presidente da República pudesse ser afastado do cargo e ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Que daqui para frente nós tenhamos páginas melhores, mas esses momentos tristes ficarão para a história e aqueles que chancelaram, certamente, no futuro vão ver que fizeram um péssimo serviço ao Brasil. Muito obrigado.